Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje eu estou aqui com o professor Bento de Toffoli. Não sei se eu falei certo o nome dele, depois ele me corrige. E, gente, ele é um professor apaixonado por história, então somos colegas, né? Eu também sou professora de história, então estamos aqui entre colegas, mas também por sociologia e filosofia. Só que tem um elemento a mais aí nessa história, que é o skate e o rock, né? E com todo esse jeito jovem de ser, apesar de toda a experiência que ele tem, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão das relações entre professores e alunos e como é que essas relações podem moldar o aprendizado. Então, eu já vou começar mandando a primeira pergunta aqui para ele. Professor Bento, como que você acha que a sua paixão pelo skate e pela cultura jovem influencia aí a sua relação com os alunos? E eu queria saber se isso ajuda a criar um vínculo mais próximo com eles e se essa conexão cultural pode ser um caminho para engajar os alunos nas disciplinas e, à primeira vista, aí, trazer eles mais para perto da escola. Professor Bento, boas-vindas ao Conversa de Classe. Olá, tudo bem? Maíra, eu agradeço pela participação, tá? Então, eu sou professor de História, Sociologia e Filosofia e pedagogo também, né? E, é claro, a gente não está aqui para ficar dando receitas de como dar uma aula, que não é bem por aí. Mas, assim, antes de falar da educação, é legal a gente falar do próprio skate em si, né? Que foi visto durante um bom tempo como algo meio marginalizado, né? Então, ser skatista, por exemplo, nos anos 80, quando eu era adolescente, nossa, tipo, eu chegava de skate na escola, então já era um desafio. E aquilo parece que era um ato de rebeldia. Só de você já estar andando de skate já era um ato de rebeldia. E quando que isso vai mudar, né? Alguns discursos, eles vão mudando durante o tempo, né? Vai se secularizando algumas falas e algumas atitudes. E eu acho que as Olimpíadas, né, ela deu uma abertura muito grande para o skate. E o fato da Raíssa Leal também ser uma menininha, né, chamada de fadinha, ser religiosa e ter todo aquele perfil, né, ela meio que quebrou alguns paradigmas, né, que a gente era visto como drogado, vagabundo, era assim que a gente era tratado. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque aí você tem um professor skatista, né? Eu tenho 56 anos, né? Detalhe, né? Só aí já é um desafio, porque quando você fala assim, eu tenho 56 anos e ando de skate, hoje está até um pouco mais naturalizado. Mas a sociedade já vê com uns olhos meio diferentes. Se eu falasse, eu jogo bola com 56 anos, todo mundo ia achar uma coisa normal, né? Corriqueira, todo mundo joga bola até morrer e tudo bem. Só que o skate é visto como uma coisa de adolescente, uma coisa de rebeldia. Então, quando os alunos ficam sabendo que eu ando de skate, isso meio que mexe com a cabeça deles, porque eles não sabem se eu sou um professor rebelde ou eles já estão ficando careta demais. É mais ou menos isso. Eu uso bem esse discurso, né? Porque eu tento mostrar para eles que você pode conciliar as coisas, né? Porque parece que a escola é um lugar castrador. Ou você tem algumas opções. Ou você vai na escola estudar, ou você pratica um esporte, anda de skate, vive a vida, joga videogame. Então, na cabecinha deles, isso é muito confuso. É como se eles tivessem que fazer uma escolha. Mas não é assim. A escola é uma parte da vida muito importante, relevante, evidentemente, talvez até a mais, né? Mas você pode conciliar outras coisas. Então eu falo, eu sou skatista, andei de skate uma vida toda e também fiz várias faculdades, me formei, estudei, me dediquei ao estudo. Então quando você vem com esse discurso, parece que quebra aquela visão de, né, eu não quero estudar, eu quero jogar videogame e andar de skate. Não, você tem que
criar regras comportamentais, né, de dias, horários, para você se encaixar e fazer tudo que é possível, né? E eles acham, né, essa pegada um pouco mais da juventude mesmo, de um cara de 56 anos andar de skate, né? Então você tem uma fala, isso é ruim e é bom, né? Porque às vezes, e o que eu explico para eles, né? Tem aquele velho discurso que os professores falam, né? Que a gente não tem que ser tanto amigo dos alunos, a gente tem que ser professor, não é nem amigo nem inimigo, né? É como um pai. Como que você educa seus filhos, né? É só na base da opressão ou você tenta impor limites e ao mesmo tempo trata com amor, com carinho, com compreensão, né? Então eu mostro para eles que não é um bicho de sete cabeças, e o fato de eu andar de skate, eu trago um monte de coisas, então eles acompanham meu Instagram, aí eu ando de skate no final de semana, aí eles falam, olha, você tirou aquela manobra, você foi andar não sei aonde. Então acaba criando um vínculo mais assim mesmo, né? Uma empatia maior mesmo, né, com o outro. Parece que a gente está falando a mesma língua e tudo mais, mas eles entendem que também, por trás do skatista, eu sou um professor, como outro qualquer, eu tenho que ensinar o conteúdo, eles têm que aprender e por aí vai. Mas eu uso dessa ferramenta, assim. Inclusive, há poucos meses, né, a gente fez um evento na escola que o Toninho, que é um amigo meu que tem uma loja de skate aqui em Ribeirão, né, a Suíte, ele tinha um evento chamado Skate na Escola. Era um projeto, né? Ele tem vários projetos também com o Sesc e tal. E aí a gente organizou na escola esse evento, uma manhã com skate. Aí eles levaram as rampas, montaram, a gente andou. Isso foi muito satisfatório, né? Porque teve uma interação com toda a escola desceu para o pátio, conheceu melhor o esporte. Então, eu procuro também falar essa linguagem do skate, trazer isso para a sala de aula também, abre portas, eu acho. Ó, já fiquei sua fã, né? Em poucas palavras aí. Eu tenho um skatista aqui em casa também, né? Então eu entendo bem, assim, ele também viveu essa dissociação toda, né? De um esporte extremamente marginalizado para um esporte que hoje a gente pode falar que é ouro, né? Porque é isso que representa para o Brasil. Mas, professora, eu queria te perguntar uma coisa, né? Você comentou um pouco da empatia nessa primeira fala. Eu queria saber como que você enxerga o papel da empatia na sala de aula, se você acha que ela é essencial para que todo professor compreenda melhor os alunos, e se você acha que a empatia é algo que a gente tem ou a gente vai desenvolvendo como uma habilidade aí ao longo da carreira. Eu acho que tudo é passível de ser aprendido, né? Se a gente acredita na educação, né? O que é educar, né? E exatamente isso, né? Elevar esse conhecimento e aprendendo também, dialogando, né? Mas cada um tem uma personalidade. É que eu digo para os alunos também, né? Nem todos os professores são iguais, né? A gente não vai ter uma receita de como ser professor. E a escola é algo dinâmico, ela não é algo estático, né? Então não é que nem uma receita de bolo, ó, pega lá 3 colheres de farinha, de açúcar, ovo, não sei o quê, e o bolo vai sair pronto. Mas se fosse assim, seria muito simples, e a gente não tinha tantos problemas que a gente tem hoje na educação, porque algo dinâmico, você está ali, imagina, uma sala com 30 alunos, cada um é uma cabecinha ali, cada um tem uma personalidade, cada um traz seus problemas de vida, né? E você também tem a sua personalidade, né? E tem professores que são mais sérios, outros são mais engraçados, ele nem todo mundo vai ser igual, né? E é legal que ele tenha essa referência de vários professores também, no caso o aluno, porque a vida vai ser assim também, né? Nem todo mundo vai ser, né, como a gente espera que o outro seja. Às vezes a gente vai ter na profissão, no emprego, no dia a dia, na família, no casamento, pessoas mais ásperas, pessoas mais doces, e é isso que eu passo para eles, a gente vai ter que aprender a conviver, o social, né? O homem é um ser social e a gente vai ter que aprender a conviver, né? Mas eu acho que, principalmente trabalhando com as questões filosóficas e sociológicas, né, a gente tem que se pôr no lugar do outro, né? Não tem como. Então, o que seria essa empatia aí? Você tentar
entender o outro, respeitar o outro, né? E você saber que o outro, ele é uma pessoa talvez totalmente diferente de você, com valores, com visão de mundo. Então, eu procuro me enquadrar bem nisso, né? Até porque eu estou defendendo, sei lá, estou dando uma aula de ética, né? Então, eu estou falando sobre isso e o meu comportamento não é nada ético com esse aluno, né? Não escutá-lo, né? E aí a gente acaba voltando lá no Paulo Freire mesmo, né? Vai ficar aquela coisa, vai citar Paulo Freire, parece batido, mas fica a pedagogia do oprimido mesmo, né? Porque você quer um aluno que sinta livre, ele tem que ter essa liberdade, né? Eu sei, como a gente falou na primeira fala, tudo tem que ter regras, né? Então, essa estrutura, a gente pode comparar com uma estrutura do Estado, por exemplo. Cada um vai ter uma visão. Qual é a função do Estado? O Estado tem que ser rígido, ele tem que punir as pessoas, tem que ter pena de morte. O outro fala, não, o Estado tem que ser mais assistencialista. Cada um vai ter uma visão. A escola é uma instituição também, né? A escola são como várias outras instituições. Então, que modelo de escola que a gente quer, né? É claro que é um modelo mais libertário, que o ser humano nasceu para ser livre, mas ele tem que entender também que viver em sociedade requer regras. Mas se você não abrir para escutar o outro, o que ele traz da sua cultura, né? Quais são as aflições? Porque eu vivenciei muito isso na pele. Eu fui uma pessoa muito castrada na adolescência, dentro da escola, eu digo, né? E a experiência de vida que a gente traz, não tem como não colocá-la em prática. Talvez o outro tenha tido uma outra experiência de vida, né? E cada um também tem uma visão de mundo a partir de uma experiência de vida. Sei lá, vou citar o Holocausto, por exemplo, né? O Viktor Frankl, ele vai passar nos campos de concentração e ele vai sair de lá um cara que ele falou que aquela dor dos campos de concentração despertou nele o sentimento de amor, de caridade, de dedicação ao outro. Olha que loucura. Enquanto muitos dentro dos campos de concentração queriam morrer. Aí você vai falar, então o campo de concentração foi bom por Viktor Frankl? Não, foi péssimo, ele não tem que existir. Porém, ele fez uma leitura diferenciada dos demais, né? Então ele soube extrair aquela coisa boa. Então, assim, a escola, para mim, ela foi castradora, porque eu era muito rebeldinho, né? Então, eu era um cara skatista, eu estudei, né? Eu sou de 68, então eu peguei aquela década de 70 e os anos 80. Então, eu peguei o regime militar, todo esse processo. E eu gostava de andar de skate, olha só, eu era um aluno muito rebelde. Então, eu reprovei a 8ª série, por exemplo, que é o 9º ano hoje, né? Porque a escola é um lugar meio que sufocante para mim. E as coisas que eu recebi, assim, da escola, claro, professores legais também que me trataram muito bem e tal, mas é que eu era meio incapaz de produzir, né? Porque, não sei, eu não falava aquela mesma linguagem da escola, a escola também não me compreendia e tal. Só que depois eu acabei fazendo 5 faculdades, pós-graduação, escrevi um livro, né? Dou aulas há muito tempo. Então, aonde que estava aquele ser incapaz? Estava dentro da minha própria cabeça e no discurso dos outros, porque eles enxergavam algumas coisas em mim que era desmotivadora, mas as coisas que eram boas, talvez ninguém conseguiu ver. E aí, eu tenho até fama de ser muito bonzinho em sala de aula, porque eu tento enxergar esse lado bom. Acho que todo mundo tem alguma coisa boa para oferecer, né? E essa visão de incentivo, de que a pessoa é capaz, sim, ela tem que acreditar nela. Às vezes ela está vivendo um momento que ela não consegue compreender isso. É claro que quanto mais criança você é, menos essa compreensão vem. Mas já no ensino médio, na adolescência, dá para trabalhar muita coisa, né? Escutar a pessoa, ver o que ela gosta, as capacidades que ela tem. Às vezes ela é uma ótima desenhista, às vezes ela é um ótimo atleta. Então,
tirar o de melhor que esses alunos têm para oferecer, né? É missão difícil pra caramba, não é fácil não estou falando que eu dou conta não, mas assim, a gente tem que estar sempre aberto para essa empatia, colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? Isso eu acho que é uma questão humana mesmo, né? E professor, que bom, né, que existem professores que pensam, né, como você está dizendo. E até para te contar um pouquinho, né, aqui no Conversa de Classe, a gente tem um público de docentes muito grande, mas também de graduandos. Então é muito importante, né, eles poderem conhecer a sua experiência, porque acho que isso também ajuda eles a entenderem um pouquinho aí como que pode ser o futuro, né, da docência. Eu até queria aproveitar um pouquinho, né, dessa ideia das suas experiências. Você já atuou na rede pública, já atuou também na rede privada, e eu queria saber se você enxerga diferenças marcantes nas relações entre alunos e professores, se você acha que essas realidades elas acabam influenciando de alguma forma o aprendizado, e quais as diferenças aí entre as escolas, sejam estruturais ou de outros tipos, que você acha que incidem nessa realidade, ou ainda pontos que são comuns também, que podem ter a ver aí nessa relação entre aluno e professor. Olha só, eu atuo na rede pública e na rede privada, né? Nas duas escolas. Eu sempre falo assim, criança é criança em qualquer lugar, né? A criança tem aquela sede de correr, de agir, né? Isso é comum. Quanto à estrutura, assim, a gente sempre fala, né? A estrutura da particular é melhor e tal. Porém, tem algumas ressalvas, né? Vamos por partes, assim. A escola do Estado, hoje, ela tem uma determinada estrutura que talvez, assim, eu poderia falar, não vai ser isso que vai influenciar o fato do aluno aprender ou não, né? Só que tem algumas coisas que só a tecnologia não vai resolver, né? Por exemplo, quando eu entrei na escola particular, eu falei, eu vou dar minha aula num PowerPoint e tal. Aí eu comecei a fazer PowerPoint de todas as minhas aulas, né? Aí aula com imagem, pá, nossa, aquela coisa toda. Tanto que eu tenho 1 milhão de PowerPoints aqui e tal. Não que não seja legal, é muito legal. Só que, a hora que eu estava dando a 100ª aula no PowerPoint, o aluno falou, professor, o senhor não pode passar um esquema na lousa? Isso foi muito interessante para mim. Por quê? Porque, de repente, você pensando que só agindo com a tecnologia, com a amostra de imagens e tal, você está prendendo o aluno, mas aquele aluno você não conseguiu atingir. Um determinado aluno, ele preferia um esqueminha na lousa. Olha que interessante isso. E ele meio que rompeu minhas estruturas quando ele falou isso. Porque eu estava pensando que a minha aula estava hiper top master, né? E aí eu comecei a mesclar várias visões. Então, quando você vai acrescentando a tecnologia, um monte de outras coisas novas, as inovações, você também não tem que pisar, cuspir, jogar fora as tecnologias tradicionais. Não é isso. E, na verdade, eu até escrevi um artigo sobre isso, assim, sobre essa mescla, né? Quando eu fiz uma especialização na UFSCar sobre EAD, tecnologia e educação, que é muito importante, né? A EAD ela abriu muito espaço, né, para pessoas que às vezes até não teriam acesso, né? Só que a gente também não pode pensar que tudo tem que ser digitalizado hoje e isso vai garantir uma boa aula. Então, por isso que eu falo, às vezes uma lousa e um giz, às vezes você está numa vibe boa, os alunos estão querendo pegar aquela aula e você dá a melhor aula do mundo com uma lousa e com um giz. Já aconteceu isso comigo, né? E às vezes você leva todo um aparato tecnológico, até um robô na sala de aula, e sua aula não é tão boa quanto você imaginava. Então, assim, é claro que a estrutura a gente tem que dar, né? Para todos têm esse direito. Então, assim, o aluno do Estado, se o cara tem um PowerPoint lá, o aluno do Estado deve ter um PowerPoint também, uma televisão. Hoje, a escola do Estado que eu dou aula, ela está toda equipada com televisão.
E eu estou fazendo uma reflexão sobre isso, porque exatamente o Estado agora ele está jogando um monte de slides, né? E ele está usando um monte de plataformas e os alunos mesmo estão começando a questionar determinada massificação desse processo, como se tudo que fosse digital estaria solucionando todos os problemas. Então, a gente tem que mesclar, né, as coisas e devagar, porque, às vezes, você tem que conhecer a sua sala de aula também. Às vezes, aqueles alunos, se você fizer um esquema na lousa, dar uma aula mais dinâmica, fazer uma roda, né, isso vai garantir, talvez, um aprendizado melhor. Ou não, depende da aula. Sei lá, você vai dar uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial. É legal você mostrar imagens da Primeira Guerra, as trincheiras, né? A dificuldade dos soldados, o trecho de um filme. Então, depende muito da aula. Tem aulas que são mais teóricas, tem aulas que são mais visuais. Então, a gente pensa que sabe a receita certa, mas os alunos, eles são diferentes, né? Então, hoje, por exemplo, eu tento dar a mesma aula, tanto no Estado quanto na particular. Às vezes eu consigo, sim, às vezes não. E aí eu acho que está mais. O aluno é o mesmo, às vezes sim, às vezes não. Que eu falei, criança é criança em qualquer lugar, né? Mas você vê que o discurso dos meninos do Estado, às vezes, eles não almejam, por exemplo, poucos almejam chegar, por exemplo, a uma USP, né? Que eu sou aqui de Ribeirão, então a Universidade Paulista tal, é a mais cobiçada e tal. Então, você vê a fragilidade do discurso dele como que eles não fossem capazes. Isso que magoa mais do que a tecnologia que eu estou usando ou não em sala de aula. Então, eu tenho que mudar essa cabeça desse aluno. Falar, não, a USP não é só para aqueles que estão estudando na escola particular. A USP pode ser para você também. E aí você trabalhar isso, a questão do valor, do aluno entender que ele é capaz. Isso talvez seja mais difícil no Estado, eu percebo. Há uma descredibilidade no próprio discurso, né? E isso é estrutural também, né? Ele é estrutural que ele vem se repetindo, né? São famílias com pouca escolaridade, muitos pais não fizeram faculdade, então eles também não vêem uma determinada importância em fazer a faculdade, né? E esse trabalho que eu acho que é mais árduo na escola do Estado, em fazer com que eles entendam que eles são capazes e podem, sim, conquistar uma boa faculdade, né? Professor, que lindo, né? Que forma maravilhosa de você falar e das duas realidades. E acho que isso também amplia o olhar de outros professores, né, para esse tema. E eu estava vendo aqui, você não é só professor, você é autor, né? Você escreveu um livro aí que chama Em Busca do Asfalto Perfeito, e você narra a história de um adolescente, né, que transforma a rua na sua praia. Eu fiz uma interpretação livre aqui, né, pensando que isso pode ser uma metáfora aí que fala de liberdade e de criatividade. Eu queria saber se é isso mesmo, né, se essa metáfora ela se relaciona com a educação e se você também acha que a educação pode ser essa rua aí de experimentação, de inovação, tanto para alunos e professores. E também conta para a gente aí, como que você acha que a gente pode quebrar os limites dessa educação mais tradicional e a gente passar para o outro lado, né? Pensando aí num espaço mais criativo, de mais liberdade, claro, sem perder o foco aí no aprendizado. Claro, eu sonho com a escola do Aristóteles, o liceu lá, os peripatéticos, né? Com os caras andando e tendo aula no campo, né? Tudo bem, né? Uma visão utópica, claro, mas assim, é engraçado porque é triste ao mesmo tempo, né? Não tem nada de engraçado, mas a coisa mais parecida com a prisão que existe é a escola. Eu fico pensando nisso, né? Se você pegar o Michel Foucault aí, História da Loucura, né? Você vai ver que ele vai meio que classificar as instituições como muito parecidas, porque ele está fazendo uma crítica ao hospício, né? O tratamento lá e a desinstitucionalização, né? Desse processo, né? E esse é um discurso bem interessante, porque assim, a desinstitucionalização dos hospícios não significa pegar os loucos e jogar tudo na rua e falar, se vira.
Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala uma escola um pouco mais aberta, a gente parece que é assim, então dane-se, vai, esses alunos, deixa eles aí à vontade, e a visão não é essa, né? E como ele coloca assim, o hospício, a prisão, a escola, né? Ela tem essa função, né, de controlar os corpos, né? Deixar mais dócil. É claro que a gente precisa de regras dentro de uma sociedade. Ninguém está falando para quebrar todas as regras, não é isso, né? E eu sofro muito com isso na sala de aula, porque assim, quando você quer fazer com que os alunos tenham consciência, é muito mais demorado, é muito mais doloroso, porque você pode ser arbitrário, né? E pôr fim naquela bagunça, acabou e pronto. Beleza, tem momentos que você tem que ser. Só que até onde ele está aprendendo ou não, já não é garantia, só porque ele está quieto, né? E eu vou pegar bem um discurso de um amigo meu, cruzei ele faz um tempo, e ele falou assim, porque a aula do professor de química lá, ninguém respirava, todo mundo ficava em silêncio, que a gente estudou junto há muito tempo atrás. E a aula da professora de história era aquela gritaria e blá, 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 né? Sempre assim, professor de história, né? Aí eu perguntei para ele, tudo bem, você está correto, eu faço a mesma leitura, mas o que você sabe de química? Aí ele ficou quieto, né? E o que você sabe de história? Então, a pergunta é, será que esse padrão mesmo, ele vai garantir o aprendizado? Não há uma relação, né, com esse processo. É claro que um ambiente escolar para aprendizado, ele tem que ter silêncio, ele tem que ter tudo, mas, como eu falei, a sala de aula, a escola é algo dinâmico, ele tem vários momentos a aula, né? Tem momento que tem que ter um silêncio completo mesmo, para que eles compreendam o que você está falando, evidentemente, mas vamos supor, você pega uma aula dupla, né, de 50 minutos cada uma, você vai querer realmente que o aluno não abra a boca nesses 100 minutos, né? Eu acho um pouco improvável. Então, é uma visão bem positivista que vem desde a nossa formação da ordem e progresso, né? Tem que ter ordem para ter progresso, então parece que todo mundo sentado, organizado, e em silêncio vai garantir que o cara aprenda. É claro que tem que ter uma determinada disciplina, mas pode ser um pouco mais flexível esse processo. Um outro exemplo que eu dou, que é muito importante, quando eu estava fazendo pedagogia na USP, teve uma espécie de assembleia, né, na Câmara dos Vereadores aqui de Ribeirão Preto, para discutir os processos de educação. Estava falando da escola da prefeitura até. Mas a professora nos levou lá para assistir, né, esse debate, já que o debate falava sobre educação, e no meio do fervor aí das discussões, subiu um menino lá no púlpito e falou que ele queria saber por que não pode usar boné na escola. E aí todo mundo começou a rir na cara dessa criança, começou a rir mesmo, assim, professores e tudo, e eu fiquei muito indignado, porque assim, não que eu estou falando que ele tem aqui de boné na escola, nada disso, mas custava dar uma explicação para esse menino, ele realmente não compreendia aquilo, né? Por quê? Porque boné é coisa de marginal, mas o policial civil também, militar, usa boné, os escoteiros usam boné, o bombeiro usa boné, né? Ele queria uma resposta, era tão simples, né? Era só pegar e falar, a gente não acha que não é adequado para esse ambiente, usar o boné e tal. Acabou. Isso não acontece. Então, essa visão, que nem eu falei, muito castradora, é complexa. E aí, quando eu escrevi esse livro, quando eu era adolescente, resumindo, olha que loucura isso. Eram as minhas memórias. Então, isso ficou guardado anos numa gaveta. Aí minha esposa encontrou, né, esse arquivo e falou, mas que livro que é esse? Eu falei, um livro que eu escrevi quando eu era adolescente e tal. Vamos lançar, tal, esse livro. Aí eu falei, espera aí, eu vou ter que reler, né, porque agora eu sou adulto, aquela coisa toda, aquela neura toda, e eu descobri que eu era a mesma pessoa em alguns aspectos, né, eu tô falando tudo isso para falar do livro, porque o livro realmente é isso, é uma quebra de barreiras, né, de liberdade, de você tentar encontrar uma saída para aquilo. Então, o personagem do livro, ele sonhava em ser surfista, mas ele não morava no litoral, não tinha praia na frente da casa dele. E aí?
Ele simplesmente se conforma com aquilo ou ele cria uma estratégia para se sentir livre? Então, ele vai em busca desse sonho depois, né? Mas ele tenta romper, ele tenta fazer da rua da casa dele a própria praia, né? E é mais ou menos isso. Então, a escola está lá com os seus problemas, tal. E aí você vai simplesmente falar, ah, tudo bem, é assim mesmo, a escola é assim, né? A escola é uma instituição que as pessoas têm que obedecer e tudo, e é só isso? Ou você tenta fazer alguma coisa? Não que eu tenha receita de nada, e não que as minhas aulas também dê super certo, tem aula que dá errado. Você tenta uma coisa e fala, nossa, não deu, sabe? Beleza, vamos tentar novamente, né? Essa visão também de que o professor é um ser iluminado que veio de um outro planeta, né? A gente tem que quebrar esse paradigma também. Nós somos seres humanos, somos profissionais, aprendemos, estudamos, tentamos colocar em prática determinadas coisas que às vezes dá certo para uma turma, às vezes não dá, né? Mas como eu sofri muito na escola, eu disse para mim mesmo que eu jamais iria colocar um aluno numa condição assim, de tortura, de medo. Eu tinha medo de ir para a escola. Então, a escola era um lugar de pânico para mim. Então, eu chorava, eu não queria ficar naquele local, né? E eu não gosto que uma criança se sinta assim, né? A escola deveria ser um lugar legal, atrativo. É lógico que quando também eles encontram muita liberdade, eles vão abusar dessa liberdade. Eles vão querer abusar. Por isso que você tem que ser um mediador, como eu falei. Como que você educa os filhos, né? Um pai, o que ele é? O que é um pai, né? Ele é opressor, ele também é carinhoso, ele é cuidador, ele é de tudo um pouco. Não dá para ser uma coisa só, né? É claro que tem pessoas que vão achar que não, escola tem que ser assim, você tem que sentar, calar a boca e tal. Beleza, tudo bem. Mas o quanto esse menino vai aprender não é discutido. É discutido o comportamento dele, como eu acabei de citar o Foucault, né? Como um corpo dócil dentro de um espaço e acabou, né? E tudo isso tem que ser pensado. Então, como eu falei, o Estado ele é mais opressor ou menos opressor? Então, a escola também é uma instituição. Até onde ela deve ser opressora ou não? Ela não deve ser opressora, mas quando a gente fala numa escola não opressora, as pessoas já pensam assim, ah, então é liberdade total, é uma zona isso aí e tal, cada um faz o que quer. Não é essa a concepção. A concepção que educar leva trabalho, né? Dá trabalho. Então, assim, é o despertar de uma consciência. Para despertar essa consciência, você leva anos, às vezes. Eu tenho alunos que me dá problema um ano, me dá outro, aí no terceiro ano, às vezes, ele acaba entendendo, me respeitando, né? Falando, não, isso mesmo. E aí eu tento mostrar o lado bom de você ler, o lado bom de você estudar, que nem meu livro, ele é um livro, ele simples, ele fala uma linguagem adolescente, então muitos alunos que leem meu livro falam assim, olha, eu detestava ler, mas agora eu li seu livro e parece que eu gostei. Então, nossa, para mim isso é glória, porque ele vai ler esse livro, depois ele vai querer ler uma coisa mais complexa, né? Então, você não vai dar um artigo científico para o menino ler, ele vai achar que é chato mesmo. Até a gente acha, né? Vamos falar a verdade. Muitas vezes a gente tem que ler coisas que a gente fala, nossa, meu Deus, estou aguentando mais ler isso, né? Mas é esse processo, tentar mostrar, né? Pelo menos eu tento, não estou falando que eu consigo 100%, mas tentar mostrar que ele pode ser um skatista, é o que eu trabalho no livro, né? Eu sou skatista até os dias atuais, eu estudei, eu prestei vestibular, né? Eu estudei na USP, na UFSCar, faculdade de referência. Então, assim, mostrar que é possível você brincar, você se divertir, você ser feliz e estudar também. Estudar tem que ser uma coisa boa, né? Não pode ser uma tortura. A gente não aprende só pela dor. Eu não acredito nisso. Mas é claro que tem pessoas que vão aprender isso com mais facilidade e tem pessoas que vão demorar mais tempo para a ficha cair, né? Então, para esse, é claro, às vezes, você conter essa libertinagem que as pessoas pensam que é a sala de aula, né? Mas é importante também, né? Ser rígido na hora certa, mas ser sempre acolhedor e aberto para escutar, né?
Professor Bento, muito obrigada pela entrevista generosa, pela fala maravilhosa. Você realmente tem um jeito muito encantador de falar da educação e dos processos aí nas relações professor-aluno. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Conversa de Classe. Muito obrigada mesmo. Eu que queria agradecer a oportunidade, tá? Eu estou aqui à disposição para a gente conversar, bater papo. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigado mesmo. Espero que mais pessoas gostem do que eu falei, né? Se não gostar também, se quiser discordar, a gente está aí para isso. Obrigado. Com certeza vão gostar, sim. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.